Bom dia a todos. Obrigada por estarem conosco para acompanhar a nossa videoconferência de resultados do fechamento de 2024. A gente está ao vivo da nossa sede em São Paulo e vamos dividir esse evento em 3 partes. Primeiro, o Mário Leão, nosso CEO, vai falar sobre os principais destaques do ano e os direcionamentos para o nosso crescimento nos próximos trimestres. Depois, o nosso CFO, Gustavo Alerro, vai fazer uma análise detalhada do nosso desempenho. E, por fim, vamos ter a sessão de perguntas e respostas. Eu vou passar algumas instruções. A gente tem 3 opções de áudio na tela. Todo o conteúdo em português, todo o conteúdo em inglês ou o áudio original. Para escolher a sua opção, basta você clicar no botão que está no centro inferior da sua tela. Para fazer uma pergunta, clica no ícone de mão, na parte inferior da sua tela. A apresentação que a gente vai fazer agora já está disponível para download no nosso site de RI. E agora eu passo a palavra ao Mário para iniciar a apresentação. Bom dia, Mário. Bom dia, Camila. Obrigado. Bom dia a todos. Prazer estar aqui de novo na nossa divulgação do quarto TRI de 24, fechamento do ano, como disse a Camila. A gente está aqui ao vivo da nossa sede, 10 e pouquinho. Eu vou começar destacando para vocês, como a gente sempre faz, um apanhado do que foi o trimestre e da consolidação do fechamento do ano. Começando pelos números, a gente entrega, como vocês já podem ter visto, um resultado de 3,87 bi, arredondando 3,9 bi, que é mais um passo na direção certa, um número que cresce mais de 5% tri contra tri. Na comparação interanual, o número cresce muito mais ainda, como vocês viram. Mais do que o resultado em si, que é positivo, claro, a gente cresce na forma como a gente gera esse resultado. A gente vai ter a chance de dividir com vocês na próxima meia hora a qualidade por trás desse número, que a gente fica bastante contente em entregar. A rentabilidade, que é uma expressão clara de quão bem a gente está fazendo essa evolução, cresce para 17,6%, como vocês veem na tela, o que é uma evolução, de novo, tri contra tri, mais 60 basis points e, obviamente, na interanual, evolução de muitos pontos percentuais. De que forma a gente faz isso? A gente destaca aqui, são muitas formas, a gente destaca aqui algumas. A gente tem um crescimento bastante potente em margem financeira, acima de 5%, no interanual, muito mais ainda, 16%. A gente vai detalhar bastante, isso, claro, é um ganho tanto em ativos quanto em passivos, não é um ganho só derivado do aumento do CDI na nossa conta de floating, na nossa conta de depósitos, é um crescimento disseminado, com muita disciplina de reprecificação, com muita disciplina de crescer o nosso balanço da forma técnica, da forma correta, em busca da rentabilidade, como a gente tem falado aqui, tri contra tri. As nossas comissões, que são um grande foco estratégico já há alguns anos, a gente tem falado disso consistentemente, tem de novo um crescimento consistente, praticamente todas as linhas com crescimento forte no trimestre e no interanual mais ainda. A gente tem a disciplina, tanto do lado de custo de crédito quanto do lado de gastos, evoluindo mais uma vez. A gente tem um custo de crédito que cai e a gente vai poder detalhar a evolução portfólio a portfólio. A gente segue com uma disciplina de onde a gente aloca o nosso capital, com uma agenda de crescimento sim, mas não um crescimento linear, um crescimento focado, concentrado nos segmentos e produtos onde a gente quer crescer. Gasto segue na agenda de busca da eficiência, a gente mostra aqui a eficiência evoluindo de novo no trimestre e o gasto crescendo no final abaixo da inflação, com uma evolução no TRI natural, mas uma evolução que eu quero crer positiva, com dissídio, PLR e remuneração variável, o que é sinal de que, claro, a gente teve um ano positivo e a gente quer poder também compartilhar isso com os funcionários. Em termos de mensagens, a gente vai detalhar isso mais. 3 grandes mensagens. A gente continua trabalhando bastante forte na construção de um balanço e de um negócio cada vez mais sólido, diversificado e resiliente. A gente continua transformando o nosso modelo de atendimento, nossa oferta nos principais segmentos do banco, e a gente vai falar um pouco mais disso. E a gente continua com uma disciplina ferrenha na execução da nossa estratégia. O ano passado foi um ano de entrega e consolidação dessa estratégia. A gente vai falar aqui, de forma resumida, quais foram os grandes focos. Aqui eu trago 4 blocos de mensagens, mas o resumo é 24 foi o ano da consolidação da nossa transformação. Claro que a gente tem que continuar transformando a operação muito mais, a gente quer fazer e vai fazer muito mais ainda em 25, 26 e adiante, mas 24 a gente consolidou bastante do que a gente vinha desenhando nos anos anteriores, foi um ano de muita entrega e obviamente o resultado veio junto. Eu saco aqui alguns recados, nenhum deles é novo,
mas só para a gente ter esse enlace de como a gente fecha o ano. Primeiro, a gente transforma as ofertas e o nosso posicionamento institucional, a gente passa a assinar de uma nova forma, a gente lançou isso inclusive aqui com vocês, na divulgação do primeiro trimestre. Quando a gente assina o Começa Agora, a gente começa uma nova campanha, um novo posicionamento de marca muito potente. A gente com isso lança uma nova oferta de valor para o segmento massivo, a nossa oferta do Free, que tem evoluído de forma consistente e bastante bem. A gente meses depois relança o nosso alta renda, o nosso Select, com também uma nova campanha, um novo posicionamento de marca, e no final do ano a gente faz o mesmo com pequenas e médias empresas. A gente evoluiu o nosso modelo de atendimento bastante nas lojas, com pequenas e médias empresas, a gente passa a ter um atendimento muito mais localizado para micro-regiões, a gente tira os especialistas de pequenas empresas das lojas, a gente passa a ter a média renda atendida por plataformas, enfim, então a gente evolui em oferta e em modelo de atendimento de forma material, o resultado já começa a aparecer em 24 e obviamente a gente espera que 25 venha muito mais consolidado. A gente evolui muito na nossa agenda de investimentos, esse é um dos pilares estratégicos do qual eu tenho falado pelo menos há 2, 3 anos. A gente quer construir, está construindo uma grande franquia de investimentos, tanto vendendo produtos de terceiros, off-balance, quanto, obviamente, de passivos para o próprio banco. A gente tem nisso a convergência estratégica de um Santander com a oferta full banking, com uma Toro, que é a nossa corretora digital, que é das mais bem-sucedidas do mercado, com uma penetração super alta, o melhor NPS, e a gente vai ter a convergência dessa oferta e cada vez mais falar sobre isso. E para fechar, claro, o grande enlace disso tudo, tecnologia, a gente tem o chat como canal mais utilizado, crescendo mais de 200% nos últimos anos, a gente tem uma resolutividade que vem crescendo muito, uma oferta de produtos que está cada vez mais enxuta, então a gente está conseguindo fazer cada vez melhor a nossa entrega para os clientes todo dia. Falando rápido de alguns negócios estratégicos, a gente selecionou 4 aqui. Primeiro, o grande destaque do ano, em termos de negócios individuais, foi a nossa financeira. O mercado como um todo cresceu, é verdade. A gente cresceu possivelmente mais que o mercado e, sem dúvida, melhor que o mercado. A gente tem a financeira de veículos mais antiga, possivelmente, a mais ampla do Brasil. A gente tem uma cota entre 20% e 21% consistente. A gente cresce 20% essa carteira em um só ano. E o mais importante, a gente cresceu com qualidade, a gente tem trabalhado com percentual de ratings 8, 9, 10, enfim, na nossa escala, os ratings mais alta que a gente jamais teve. Então a gente fez esse crescimento com muita seleção de clientes e com muita disciplina de preço. O Gustavo vai ter chance de falar daqui a pouco de como a taxa de funding sobe ao longo do ano. Muito do nosso negócio é pré-fixado, o negócio de PF e financeira é quase todo pré-fixado. E com alta do custo de funding, a gente conseguiu ter uma disciplina super boa de preço e continuar selecionando bem os clientes, com satisfação. E aí, para fechar, a gente fala que a nossa financeira, que é a maior do Brasil, ela é 100% digital também. Então, além de tudo, a gente entrega para os dealers e para os clientes finais uma experiência impecável. Segundo destaque, em cima à direita, o nosso negócio de pequenas e médias empresas. Eu tenho falado já aqui há alguns anos que a gente tem uma ambição enorme aqui. Essa ambição continua, ainda que a macro esteja mais difícil, o que não quer dizer que a gente vai fazer linearmente o nosso crescimento, mas a gente vai continuar buscando, a gente continua querendo crescer com muito apetite, a gente quer dobrar de tamanho nesse negócio de pequenas e médias empresas, e a gente cresce a carteira com quase 2 dígitos, aqui 9% ano contra ano, mas cresce muito na oferta, no posicionamento, no modelo de cobertura, e a gente vai ter um 25 em que a gente vai capturar bastante disso. Eu dou destaque também ao nosso negócio de cartões. Nada representa tão bem a transacionalidade, a relação do dia a dia, ou mais do que durante o dia, com os clientes. Cartão, conta, né, transferências, esse núcleo que mede a relação transacional tanto da PF quanto da PJ é um foco enorme nosso. E a gente evoluiu muito em cartões ao longo do ano, com destaque para estar com 88% da base são correntistas, ou seja, a gente tem trabalhado com um cliente completo e não só com aquele cliente monoprodutista, como a gente chama. A gente cresce o faturamento 15% ano contra ano e a gente cresce o spending médio, ou seja, o quanto o cliente na média gasta, 2 dígitos, 11%, que é muito sólido. Então, a gente continua vendendo cartões num ritmo bastante bom. A gente está mais interessado em tirar mais valor da base que a gente tem. Aliás, a oportunidade sempre na base ela é muito maior do que a oportunidade marginal, a gente está fazendo os dois, mas com um olhar muito grande a sacar mais valor do que a gente tem. E para fechar, a nossa agenda de captações, aí eu estou falando do on-balance, segue evoluindo bem,
consolidando o ano, a gente teve o melhor ano da história no nosso varejo PF, com 23 bi de captações. O nosso AAA, o nosso canal interno, né, de assessores, com quase 2.000 assessores, fez uma captação líquida de 16 milhões no ano por assessor, que compara super bem na média por assessor em relação a outros players do mercado. E tudo isso com também NPS super alto em 82 pontos. Falando de centralidade no cliente, também vou consolidar alguns pontos. E aqui eu vou comentar pela primeira vez, vou dar um spoiler público, de que a gente está há poucos meses de lançar o nosso grande projeto, já de 2 anos, que é o chamado One App. O nosso One App é o nosso grande aplicativo que vai consolidar, não é uma nova versão na loja da Apple ou do Google, é de fato um aplicativo novo, inteirinho, que vai consolidar todos os nossos aplicativos ou experiências de jornadas de monoprodutistas num só app. E para aquele cliente que já é correntista e que usa o nosso aplicativo atual, que funciona muito bem, obrigado, a gente vai dar uma experiência completamente nova. Eu vou contar mais sobre isso na divulgação do primeiro TRI, que vai ser no dia 30 de abril. Ali a gente já vai estar testando num grupo pequeno, Friends and Family, e ao longo dos meses seguintes, ou seja, é um tema de 2025, não vai pegar o 2025 full, claro, mas a gente vai ao longo do terceiro TRI evoluir de forma material e eu vou poder contar mais para vocês. Mas em resumo, a gente vai dar um grande salto na jornada, a gente já melhorou, como a gente mostra aqui à esquerda embaixo, muitíssima experiência digital na PF e na PJ, mas a gente não está satisfeito, a gente quer mais e a gente vai lançar um grande novo aplicativo que está sendo construído, inclusive, a 4 mãos junto com o Grupo Santander. A gente pode falar mais no Q&A se vocês tiverem curiosidade. Falando da experiência do cliente, a gente evolui bastante, o NPS da PF e da PJ bateu o recorde na nossa medição interna no final do ano passado, que é muito positivo. Claro que a gente quer mais, eu não acho que 63 é o patamar meta da PF e tampouco 49 para a PJ, mas são os patamares mais altos que a gente já teve na medição interna e com uma evolução de muitos pontos ao longo dos últimos anos. Os canais da PF também têm evolução enorme e, vale mencionar, pelo segundo ano seguido, a gente foi o número 1 no Down Detector, que é esse site que mede instabilidades e reclamações. A gente fica muito contente de ter a maior estabilidade entre todos os players do mercado financeiro do Brasil. Em termos de clientes, a gente chega a praticamente 70 milhões, na verdade agora em fevereiro a gente já passou dessa marca, claro. Mais ainda do que o número bruto, eu gosto de olhar se a gente está evoluindo em quantos clientes ativos a gente tem, e o ano passado foi o ano em que a gente mais cresceu o número de clientes ativos de toda a história. A gente cresce aproximadamente 2,2 milhões de clientes ativos num só ano, o que dá um crescimento na base de 8%. E mais ainda do que os ativos, a gente conseguiu trazer o fluxo principal, a relação principal desses clientes e a gente cresce 15% ano contra ano nos clientes com a chamada principalidade, o que é super bom. Como a gente está fazendo isso? Um montão de coisas. A gente aqui sintetiza o argumento da hiperpersonalização, do qual eu tenho falado já com vocês bastante. Eu não vou entrar item a item, tá aqui o material, mas em resumo, a gente está avançando muito com uma nova plataforma completamente redesenhada e reconstruída de CRM. Na verdade, a gente tinha um CRM, de certa forma, tudo para todos. A gente falava igual com a grande massa do público que a gente cobria e a capacidade de personalizar ou hiperpersonalizar era pequena. A gente reconheceu isso ainda em 2022, investimos bastante e agorinha na virada do ano, a gente começa a ter a capacidade de falar com tom de voz, com peças, fotos, obviamente ofertas, preços, prazos, absolutamente personalizados. Isso para dar um exemplo. Isso tudo conectado com o Open Finance, que a gente abraçou com muita força, fomos o incumbente que mais cresceu em quantidade de consentimentos no ano passado, somos o banco em geral, a plataforma financeira com mais consentimentos na PJ, então o Santander abraçou de forma definitiva o Open Finance, tudo isso se cruza e vira uma capacidade enorme de fazer o cliente se sentir único, que é o que ganha o jogo. Para fechar, números com o Gustavo, eu volto para fazer conclusões e Q&A, então obrigado por hora. Gustavo, com você. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Vou começar a apresentação falando sobre a nossa carteira de crédito, né? A evolução no ano, assim como no trimestre, reflete a busca que a gente já falou, disciplinada por maior rentabilidade, como a gente já tem declarado para o mercado há alguns trimestres. No segmento pessoa física, a gente evoluiu 1,5 no trimestre, com destaque para produtos com maior vinculação e transacionalidade, que é o caso de cartões. Cartões, a gente tem um crescimento de 10% no trimestre e 16% no ano. E em cartões, é importante dizer que a gente teve um crescimento qualitativo, tá? Então, a gente aproveitou melhor a nossa própria base
com foco na média e alta renda. E a carteira de baixa renda perdeu representatividade com uma queda de 17 pontos percentuais nos últimos 3 anos. Tá? Isso é bastante importante sob a ótica de qualidade do portfólio. Além da qualidade da carteira, a gente teve a maior transacionalidade, como a gente vai ver na evolução de comissões logo mais. Tá bom? A financeira, como já comentado, teve uma dinâmica muito importante nos trimestres, com crescimento de 5% nesse último trimestre. E a gente já destacou que a gente está muito satisfeito com a qualidade do crédito e, para dar um pouco de cor da qualidade do crédito, o Mário já comentou, mas especificamente é o seguinte: 80% do total dessa carteira da financeira está com os melhores ratings. Ou seja, os ratings 8, 9 e 10 são 80% da carteira, tá? Que são 15 pontos percentuais maior do que a comparação com dezembro de 21. Em SMEs, ou pequenas e médias empresas, a gente tem uma importante expansão, são 6% no trimestre. Neste trimestre, especialmente em linhas governamentais. E aqui é importante, porque a gente tem uma importante e equilibrada combinação nesse segmento de receitas de crédito, receitas de comissões e receitas de passivos. É super equilibrado e super importante sob a ótica de portfólio. A gente sabe trabalhar nesse segmento e a gente está preparado para avançar com qualidade no ritmo adequado. Vamos ver a macro, vamos ver performance e a gente evolui. Do lado direito do slide, a gente mostra as captações. Aqui é o reflexo de muita disciplina na gestão de preços, dos passivos, ajudou a melhorar o custo médio de captação no estoque já, tá? E combinado com o objetivo de captação com mais pessoa física versus jurídica, vem progredindo conforme esperado. E a participação de pessoa física, como a gente pode ver, cresce 2 pontos percentuais nos últimos 12 meses. Então, a evolução da estratégia está progredindo. Além disso, a gente otimizou os instrumentos de captação, que melhoram os custos, e a gente emitiu letras financeiras na ordem de 20% a mais, o crescimento de volume no trimestre, como vocês podem ver, com bons níveis de preço de mercado e importante demanda desses papéis, do mercado para os papéis do Santander, que é super importante. No próximo slide, vamos falar um pouco da performance das receitas, e a gente registrou um crescimento de 14% no ano. A margem financeira continua em expansão na comparação trimestral e anual. E no trimestre, a margem de clientes teve um bom desempenho, tanto do lado de ativos, com priorização de linhas e segmentos mais rentáveis, coisa que a gente vem pontuando, quanto do lado de passivos, resultado do funding, também pela elevação da taxa de juros. Em função disso, o spread teve uma evolução importante e significativa de 60 pontos básicos, que não é somente a partir da evolução da Selic, mas também por rigor e disciplina na precificação dos ativos. Na margem com o mercado, a gente observou um desempenho inferior ao terceiro trimestre, que pode ser atribuído majoritariamente a uma menor performance em operações de tesouraria. O terceiro trimestre foi bastante bom, o quarto trimestre um pouco menor com relação ao terceiro. E um pouco de impacto de elevação da Selic. E eu ressalto, como a gente já tem falado, já falou no trimestre anterior, que a gente está focado na redução da sensibilidade às variações de juros nos nossos resultados. As comissões apresentaram um desempenho bom e recorrente ao longo de todo o ano de 2024. A gente registrou um crescimento de 10% no ano, versus o quarto TRI de 23, e 3% no trimestre. E, de novo, a gente está alcançando os maiores níveis históricos dessa linha, que é resultado dessa estratégia de foco nos produtos transacionais. E está funcionando muito bem. Eu gostaria de destacar, de novo, o crescimento de cartões. 13% no trimestre e 19% no ano. Um aumento bem superior à nossa base de clientes. E é impulsionado pelo spending que ele vem de relacionamento, transacionalidade e vinculação. As operações de crédito e consórcio tiveram aumentos no trimestre e evolução considerável no comparativo anual, como vocês podem ver na tabela. Em seguros, a gente tem os efeitos
da menor produção de prestamista no consignado, que a gente mostrou anteriormente na carteira, e é uma decisão que a gente tomou por rentabilidade, e algumas reduções nas renovações de seguros durante o período. Mas é importante destacar que seguros, em 24, fecha o ano com crescimento de 15%. No slide seguinte, eu vou abordar a qualidade dos nossos ativos, que é reflexo da concessão bem equilibrada e portfólios enquadrados. A gente manteve a PDD praticamente estável no trimestre, que resulta numa queda do custo de crédito para 3,5%, que são 50 basis points em 12 meses, bastante importante. E aqui destaco que já que se começam a ver potenciais sinais de uma macro mais desafiadora, com maiores volumes de RJ, coisa que vocês têm acompanhado na mídia e no mercado, né? Um pouco em agro, um pouco em empresas, mas são carteiras que contam com boas garantias e melhor expectativa de resolução. Em relação à inadimplência e os indicadores de curto e longo prazo, eles se mantiveram praticamente estáveis. O aumento que vocês veem aqui na inadimplência de curto prazo de pessoa jurídica é atribuído ao maior volume de atrasos no trimestre e caso pontual que a gente está em processo de regularização agora no curto prazo. Eu sei que vocês vão perguntar no Q&A, então vou antecipar um pouco. Sobre a resolução 4966, eu antecipo aqui que o ajuste em capital em 2025 é de 14 basis points. Tá? Depois a gente pode falar mais sobre o assunto. De novo, a gente está focado na expansão sustentável e a longo prazo do portfólio. A gestão é ativa de riscos, disciplina na formação de preço e rigor técnico na alocação dos recursos. Por isso que resulta o que a gente apresentou. E a seguir, eu vou falar das despesas. A gente está progredindo cada vez mais em busca pela eficiência, com ênfase no controle correto dos custos, alocando os gastos para ter mais rentabilidade. No ano, o crescimento da despesa ficou alinhado com a inflação, um pouquinho abaixo. E no trimestre, a gente observou o impacto total do novo dissídio, com um reajuste de 4,6%, que vocês já sabem, e despesas com pessoal, que também tiveram um evento da remuneração variável no período, que é importante e é relacionado ao nosso crescimento. As despesas administrativas crescem por despesas com marketing e processamento de dados, que é função de maior transacionalidade, mais negócios e é positivo para a nossa operação. Mais uma vez, o crescimento das despesas se manteve abaixo das receitas e contribui muito com a alavancagem operacional do banco. A gente teve melhora sequencial no índice de eficiência, com queda de 5 pontos percentuais no ano. Bom, para finalizar a sessão de resultados, eu trago um slide com o fechamento do ano, que o Mário já antecipou e eu vou detalhar alguns temas. 24 foi o ano de entregas bem relevantes. A boa performance refletiu todas as ações que temos implementado nos últimos 3 anos. Então, é reflexo do que a gente vem fazendo. A gente entregou o ano com um lucro de 13,9 bilhões de reais, crescimento de 48% ano contra ano, maior rentabilidade, com ROI próximo a 17% e capital principal de 11%. A gente evoluiu na composição do resultado, com receitas crescendo bem acima das despesas. E na diversificação de crédito, receitas e passivos, e fortalecendo todo o nosso balanço. Então, a gente tem um balanço mais equilibrado e mais robusto. Por fim, eu quero ressaltar que o nosso trabalho é voltado para o médio e longo prazo, com o objetivo de garantir a sustentabilidade, assegurar a solidez e gerar consistência nos resultados, como a gente já vem mostrando. Então, muito obrigado e agora passo a palavra ao Mário para considerações finais. Obrigado, Gustavo. Para fechar aqui, para a gente poder dedicar bastante tempo ao Q&A e poder trocar muito mais, aqui 6 grandes mensagens, que são o fechamento de 24, mas principalmente como a gente entra 25, como a gente já entrou 25. Aqui eu tenho falado todo dia conta, então a gente já está no dia 5, já foram 35 dias do ano e a gente conta um por um. 3 grandes mensagens de cliente, 3 grandes mensagens de como a gente está tocando o negócio. Para começar com o cliente, como tem que ser.
A gente quer está construindo um banco com foco absolutamente total numa relação completa e principal com os clientes. O que quer dizer isso? Eu quero ter um cliente que eu consigo servir de A a Z. Não todo o tempo, quando o cliente precisa, no que ele precisa, no canal que ele escolhe, com a linguagem que ele entende e com a oferta super simples que de verdade é que ele quer. Eu quero ter essa relação total e completa. E ao ter essa relação completa, eu vou conseguir trazer a principalidade, como a gente tem falado no jargão dos bancos, que é ter a confiança para ser o banco principal, o banco mais presente na vida dos clientes. Segunda grande mensagem, como a gente faz isso? A gente faz isso com ofertas e interações cada vez mais hiperpersonalizadas. Só tratando cada cliente de forma individual e única e que esse cliente se sinta, que é o terceiro ponto, o cliente principal. A gente fala muito, o banco gosta de falar do próprio banco, de si, e eu quero cada vez menos falar do banco e cada vez mais falar do cliente. Então não é sobre o banco principal, é sobre o cliente principal. O cliente tem que se sentir principal na relação dele conosco, e não o contrário. 3 recados de como a gente vai tocar o banco, a gente já está fazendo assim, o Gustavo mencionou bastante do como. Essa mensagem tem a ver com 24, tem a ver com 25 e tem a ver com os próximos 15 anos. A gente quer seguir crescendo e vai seguir crescendo com uma disciplina na gestão de rentabilidade e de portfólio. Então, agenda de crescimento, sem dúvida, mas não linear, não para todo o segmento, não para todo o produto, não com uma visão de ganhar cota pela cota. A gente quer fazer de forma inteligente, de forma técnica, de forma super dinâmica e a alta gestão, todos, o comitê executivo, o tempo dedicado da nossa liderança é para fazer a gestão mais clínica do nosso portfólio e a gente tem mostrado isso e, claro, com isso a gente vai trazer diversificação nas fontes de receita, ganhar a transacionalidade dos clientes e aumentar proporcionalmente mais comissões e passivos do que o crédito pelo crédito, em que pese o crédito tem um papel fundamental, a gente é banco e a gente sabe que o crédito tem um papel fundamental na relação com os clientes, mas o crédito tem que ser um meio e não um fim em si. O crédito não é o objetivo em si, a gente tem que saber alocar as fichas de capital, as fichas de crédito de forma cada vez mais técnica e inteligente. A gente tem feito isso e está bastante contente em como a gente construiu o 24. E para fazer o grande enlace de tudo isso, não podia ser diferente, tecnologia. Eu não preciso fazer 1, 2, 3 páginas para vocês para narrar a tecnologia. A tecnologia está embarcada, está embedada em tudo que a gente narrou até aqui. Não tem um recado que a gente deu, não tem um número que o Gustavo narrou para vocês que não tem a tecnologia. É a grande alavanca, é o grande diferencial que a gente vai buscar. Ser distinctive em tecnologia não é fácil, porque a barra segue subindo, mas é ótimo que a gente se desafia o tempo inteiro para inovar, para fazer o catch-up onde a gente tem que fazer e para buscar mais. Então, o recado final é esse, começando pelo cliente, terminando com a tecnologia, os 2 grandes pilares, com a nossa liderança, com as nossas pessoas no meio disso tudo. Com isso, abrimos para o Q&A e vai ser um prazer falar com vocês mais. Obrigado. Camila. Obrigada, Mário. Obrigada, Gustavo. A gente vai começar agora a sessão de perguntas e respostas. Eu lembro a vocês que para isso é só clicar no ícone de mão que aparece na parte inferior da sua tela. A gente vai responder as perguntas no idioma em que elas forem feitas. Pedimos que cada analista faça somente uma pergunta para que todos tenham a oportunidade de participar. Eu vou começar aqui então com uma pergunta do Bernardo Gutmann, da XP Investimentos. Olá, Bernardo, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Camila, Mário, Gustavo, bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Minha pergunta é sobre o segmento de varejo. O banco evoluiu bastante sua franquia, reformulou o seu negócio de alta renda, lançou uma nova proposta digital no massificado. Além da contribuição que essa reformulação trouxe para o custo de funding, como isso beneficia o banco para estar melhor preparado para enfrentar um eventual novo ciclo de crédito mais adverso? Quais foram os ajustes mais estruturais realizados nesse segmento e o que podemos esperar em termos de políticas de crédito?
Existe algum segmento que deva ser priorizado nesse contexto? Ótimo, Bernardo. Obrigado, bem-vindo. Ótima pergunta. A gente pode ficar a próxima hora falando sobre isso. Aqui eu vou fazer a versão mais sintética e Gustavo fica à vontade de complementar. A gente sim evoluiu bastante em como eu comentei isso de forma breve, né? Como a gente, no fundo, se organiza, e se organiza quer dizer 2 pilares. Que oferta a gente traz para cada segmento e qual é o nosso modelo de atendimento. Obviamente as jornadas, fazendo o enlace de tudo isso. Então o ano passado foi um ano que a gente entregou muita coisa em termos tanto de oferta quanto de modelo de atendimento. Você citou o varejo, que é onde a gente fez a principal transformação. A gente fez um massivo, né, a nossa nova oferta digital, como você diz, exato, a oferta do free, da conta e do cartão sem custo para sempre, e muitos outros benefícios, não só esse. Como eu falei, isso aqui tem evoluído bastante bem, a gente tem trazido novos clientes de melhor qualidade, na média, do que a gente tinha antes, então o onboarding tem sido super bom e super assertivo. A gente não tem buscado um mar aberto amplo e restrito, a gente tem buscado cada vez mais uma conquista de clientes novos, bastante técnica e científica. Então a gente, no fundo, tem praticamente todos os brasileiros pré-mapeados, a gente tem limites pré-aprovados ou zero para dezenas de milhões de brasileiros. Então a gente consegue fazer a busca para novos clientes de fato bastante clínica, bastante cirúrgica. No alta renda, você citou, a gente ao longo do ano fez um reposicionamento, a gente tinha feito já algo em 22, que foi bacana, em que a gente passa a crescer. Para vocês terem uma ideia, né, no Select a gente tinha, na virada de 21 para 22, perto de 600 mil clientes. E a gente terminou ano passado com 2,5 vezes esse número. E isso foi bastante orgânico, alguma segmentação, mas a gente cresceu muito na alta renda. E agora a gente dá um passo adicional, que a gente comentou ao longo de janeiro, na imprensa até. A gente simplificou mais ainda o nosso modelo de cobertura, Bernardo, fazendo agora uma segmentação do nosso média renda antigo Van Gogh, que era uma marca bacana, mas era mais uma marca. E a gente concluiu com muita análise, muita conversa com o cliente, que a gente precisava simplificar também isso. Então, um passo corajoso, a gente abrir mão de uma marca, não é uma decisão óbvia, mas a gente passa a ter clientes Santander, que é o nosso massivo e o antigo média renda baixa, vamos dizer assim, e o média renda alta e o alta renda passam a ser Select. Isso simplifica muito a forma como a gente cobre os clientes, a oferta que a gente presta. Então, a gente está bem animado com mais esse passo evolutivo. Como é que o crédito se comporta em relação a tudo isso? A gente vem fazendo, desde 22, muita evolução nos nossos modelos, nos nossos sistemas, jornadas de crédito, uma parte menos visível no mercado, mas a gente investiu muito em redesenhar nossos tubos e processos de créditos, também a nossa concessão. A gente, obviamente, em 22 fez muitos cortes, mas a disciplina de olhar a produção marginal, Bernardo, ela é diária. Então, a macro melhorando, eu estou todo dia olhando a produção marginal, fazendo testes e vendo como isso retroalimenta. A macro mais desafiadora, como a gente está vivendo agora, eu vou continuar fazendo esses testes e tomando decisões todos os dias. O ano passado, antes ainda da macro deteriorar mais, né, dos juros futuros subirem muito, do câmbio, etc., a gente fez ajustes importantes no terceiro TRI ainda e no quarto TRI também. E nem tinha acontecido esse deterioro de dezembro, enfim, parte revertido agora em janeiro. Então, essa disciplina vem acontecendo, a gente reduziu, só vocês olharem os números, né, o nosso crédito pessoal clean de forma expressiva na concessão já no terceiro TRI, o consignado começa no terceiro, fica mais visível no quarto, vocês veem que a carteira do consignado cai TRI contra TRI, algumas carteiras específicas caem bastante TRI contra TRI, e eu venho comentando isso com vocês, isso é totalmente parte dessa disciplina na alocação, de onde eu coloco as fichas, o apetite de capital, o apetite de crédito. Na margem, a gente continua crescendo o nosso balanço, claro, mas a gente vai continuar sendo bastante seletivo, com o input adicional de uma macro um pouco mais difícil. Então, onde está o nosso foco? Sem dúvida, a gente quer crescer mais ainda na alta renda, mas na alta renda a gente vai ser seletivo, como a gente sempre foi, e agora, com a vantagem de um pedação da nossa média renda ter migrado para o nosso, são milhões de clientes, Bernardo, que a gente migra para o Select, a gente tem certeza que vai poder dar um atendimento melhor ainda para esses clientes. Então, eu estou otimista, na verdade, com poder crescer no alta renda, porque eu vou pegar um pedaço grande que eu dava um atendimento bom, mas não tão diferenciado, agora eu vou poder dar um atendimento mais diferenciado ainda e crescer ali. Mas no massificado, a gente tem uma agenda também de crescer com foco em rentabilidade, o que não quer dizer
que eu vou crescer em todos os produtos e no mesmo ritmo que eu fiz nos últimos anos. A disciplina é a mesma. Pequenas e médias empresas, mais afetadas talvez pelo aumento da Selic, porque o custo de captação de muitas PJs é floating. A gente continua querendo crescer, eu falei agora há pouco, a vontade de dobrar de tamanho, a gente tem quase 80 bi de carteira aqui e pode ter 150 bi daqui a alguns anos. Base de clientes, a gente pode crescer também alguns milhões de clientes a mais. A gente continua direcionalmente voltados para isso, mas vai ter a mesma disciplina de olhar onde estão subsetores com mais desafios. A gente vai trabalhar muito em estar próximo dos clientes e fazer reestruturações e juntar com bancos quando são sindicatos maiores. Coisas BAU, né, que fazem parte da gestão, mas a direção em pequenas e médias empresas continua a crescer. E no atacado, você perguntou menos, mas o atacado vale citar, a gente tem tido há anos essa disciplina de olhar, faz sentido ou não faz, essa alocação de capital, o mercado de capitais continua sendo uma grande fonte para as grandes empresas e a gente, tendo uma franquia grande de DCM, adora isso, porque a gente ganha dinheiro, claro, em comissões e também em distribuição, mas do que tange tocar o capital, a gente vai escolher aquele delta RWA, aquele delta capital que faz sentido, dado que eu consigo extrair naquele crédito. Então a gente cresce, vocês veem, marginalmente esse TRI, foi mais pelo câmbio, sinceramente, não é por falta de apetite, é por pura disciplina de faz sentido dotar capital aqui ou em pequenas e médias empresas, ou na alta renda, ou na financeira. Então dei uma volta ampla aqui, porque a pergunta é muito ampla, mas espero ter respondido. Não, ficou super claro. Obrigado, Mário. Obrigado, Bernardo. Bom, agora a gente tem uma próxima pergunta aqui do Eduardo Nishio, da Genial. Oi, Nishio, bom dia. Oi, Camila, bom dia a todos, bom dia, Mário, bom dia, Gustavo. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação a 2025, né? A gente começa o ano com um cenário aí um pouco mais difícil, né? O fiscal mais apertado, perspectivas aí de Selic subindo para 15% e ficando lá alta. Se pudesse falar um pouquinho, como vocês estão vendo aí 2025, cenário de crédito, enfim, a Selic mais alta impacta seu NII mercado, como é que vocês veem isso? Né? A parte de FICC continua crescendo double digits, e a parte de custos, se eu pudesse comentar também, acho que seria legal. Em relação ao OneApp, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre esse aplicativo que vocês estão lançando, parece bastante interessante. Se você pudesse falar um pouquinho, se vocês já fizeram algum teste em algum público controlado, né, quais as expectativas em relação ao produto, o timing de lançamento e se vocês vão ser capazes de fazer ofertas personalizadas. Muito obrigado. Legal, Nishio. Obrigado pelas perguntas. Eu vou começar ao contrário, porque depois eu divido a primeira aqui com o Gustavo. Então, falando do OneApp, aqui eu de fato quis dividir o teaser com vocês. A gente debateu até, a gente fala agora, fala no primeiro TRI, mas achei bacana como a gente está abrindo agora oficialmente, vamos dizer, o 25, comentar. Esse é um grande tema de 25, então eu quis dividir com vocês. Eu sei que é um teaser, tem poucos bullets ali, de certa forma, de propósito, a gente quer comentar mais ao longo do ano, mas como mensagens principais, a gente está construindo, Nishio, com os clientes. A gente desde 23 está trabalhando nisso, para ser exato, desde o terceiro TRI de 23 a gente está trabalhando. Dá trabalho construir um novo grande app, eu falei, não é uma versão nova, que já tem seu trabalho. E a gente está fazendo isso com muita pesquisa, com uma disciplina de escutar o cliente, de escutar o não cliente. Então, benchmarking, claro, com os melhores aplicativos que tem. Felizmente, a gente tem concorrentes excelentes, tanto nascidos digitais quanto incumbentes. Então, a gente pega o melhor de todos e quer ser, no mínimo, igual e, obviamente, ter elementos de distinctiveness, de diferenciação, para poder ganhar o jogo mais rápido. Então, sim, a ideia é que a gente possa ter um app muito mais conversacional do que a gente tem hoje. E a ideia é que a gente possa ter um app que traga essas capacitações da hiperpersonalização que eu venho falando com vocês já há alguns TRIs de forma muito tangível. A gente já está fazendo no app atual, se você, enfim, é o nosso cliente ou não vou te perguntar aqui, mas clientes do Santander já podem estar testando na PF essa hiperpersonalização. A gente já tem testado essa capacidade de comunicação diferenciada, mas ela atinge um outro patamar com o OneApp. Então, eu paro aqui, eu imagino a curiosidade, eu provoquei, mas no dia 30 de abril, quando a gente estiver falando do primeiro TRI, eu vou poder falar mais, a gente já vai estar num ambiente um pouco mais amplo, de Friends and Family ainda, mas a gente já vai ter bem mais gente testando e dando feedback. Essa é uma agenda que não muda a agulha nossa de experiência e de resultado esse ano. Seria leviano eu sugerir isso, mas é um passo super importante, são várias casinhas que a gente anda e que consolidam
uma transformação de experiência de jornada e de, claro, satisfação e transacionalidade dos clientes. Então a gente vai ver o impacto disso full em 26, mas é um tema que acontece. Você perguntou de data, eu cheguei a citar, a partir de abril a gente começa esse Friends and Family, eu vou poder falar mais da divulgação do primeiro TRI. Sobre a perspectiva do ano, a gente não vai dizer números aqui por não dar guidance, Nishio, mas eu começo aqui, o Gustavo complementa. A gente, sim, todos os bancos têm sensibilidade a macro e não somos imunes a macro. Seria também leviano eu dizer para vocês, fica tranquilo que está 15 ou está 10, dá igual. Claro que não dá igual. Mas a gente tem trabalhado para ter uma sensibilidade em mercados na margem cada vez menor. A gente sabe que esse é um elemento de dificuldade de projeção do lado de vocês, do lado do buy side, dificuldade de entendimento. O banco, desde talvez 42 anos no Brasil, sempre trabalhou não redeado. A gente tem evoluído nisso. Eu vou pedir para o Gustavo comentar o que isso quer dizer na prática. Isso é gradativo, também não vai acontecer em um TRI ou em 2, mas ao longo, eu diria, de um curto para médio prazo no máximo, a gente vai ter evoluído para uma sensibilidade de juros bem diferente. E que bom que a gente começou isso ainda ali do terceiro para o quarto TRI, antes dessa alta grande. Isso, claro, já traz benefícios. Do ponto de vista de apetite, vocês lembram no terceiro TRI, que eu já comentei com vocês no Q&A, que a gente previa crescer alguns pontos percentuais menos do que o mercado dizia na média que ia crescer. E eu falei que eu estava absolutamente tranquilo com isso. E teve até alguns que comentaram, puxa, o Santander está menos ambicioso em crescimento de carteira, e foi talvez um highlight negativo ou mais cauteloso da divulgação. E, em retrospecto, eu estou super tranquilo de ter falado o que eu falei. Eu acho que o mercado acabou convergindo para isso. Não quero dizer que a gente está mais certo ou mais errado, mas eu talvez fui o primeiro a levantar a mão. A gente já via sinais de que não fazia sentido pensar num crescimento de 2 dígitos de crédito. Eu continuo achando isso. Mas, como eu falei, a gente continua trabalhando o banco e preparando o banco para crescer. Essa é uma agenda de crescimento. Mas seria raso eu falar para vocês, vou crescer igual, não muda nada, vou crescer igual ao mercado. Eu quero ser muito mais técnico, muito mais detalhado do que isso com vocês, dado que a gente tem acionistas, tem um controlador que também nos cobra isso corretamente e tem nossos funcionários, todos acionistas também. Então, eu paro por aqui. Gustavo, você pode complementar, por favor. Claro. Bom, o Mário já comentou e a gente já tinha comentado no terceiro trimestre, então, sob a ótica de mercados, sensibilidade à taxa de juros, a gente iniciou em setembro o hedge das produções marginais, né? Então, direcionalmente, a gente está indo, né, e isso é uma progressão ao longo dos períodos, para a gente reduzir a sensibilidade, né? O nosso balanço é muito grande, então na produção marginal você vai fazendo o hedge, mas você ainda tem um estoque. Você sabe que o nosso prazo médio das operações pré-fixadas é de 18 meses, então dá um pouco do que seria a dinâmica olhando para frente. Mas a decisão já foi tomada, independente da macro, uma decisão estratégica, foi tomada em setembro e a gente está executando conforme a gente definiu. Então, esse é um processo, a gente está progredindo. De novo, é para que a gente tenha previsibilidade, que a gente tenha menos sensibilidade, mas não é só para 25, para 25, para 26, para 27 e para 28 e assim por diante. Essa aqui é uma decisão estratégica que já foi tomada e está progredindo. Sob a ótica das carteiras, a gente quer crescer, a gente está preparado para crescer, a gente já fez os ajustes, a gente sempre faz ajustes quando é necessário, né? E agora depende um pouco da demanda, né? Então, o que pode acontecer com o mercado de autos? Se a gente tiver demanda, a gente tem capacidade de crescer. O que pode acontecer? A demanda é a mesma, mas o ticket é diferente, né? Você, em vez com o mesmo financiamento, você dá um downgrade no carro que você compra, pode acontecer. Então, tudo isso está por vir, mas a gente está bastante preparado e tecnicamente também bem ajustado para um 25 que pode ter várias características. Então, sob a ótica do que pode ser 25, a gente está preparado e já vem se preparando. O banco é muito grande para se preparar agora. A gente vem se preparando há alguns trimestres, como o Mário comentou, até no último trimestre, na virada do terceiro para o quarto trimestre, a gente já fez recortes adicionais. A gente faz recortes quando são necessários, né? E faz ampliações também quando a gente vê performance que faça sentido sob a ótica da rentabilidade. Então, basicamente, para 25 é isso. Tem muito por vir, né? O que foi a volatilidade de mercados em dezembro já é diferente em janeiro, né? A gente tem uma diferença muito grande do que aconteceu em dezembro para o que está acontecendo em janeiro.
Então, né, as expectativas mudaram rápido, as curvas voltaram do que cresceu em dezembro principalmente. Então, a gente tem que estar preparado e seguindo nossa estratégia que está muito clara. Obrigado, parabéns pelos resultados. Obrigado. A gente tem agora uma pergunta do Pedro Leduc, do Itaú BBA. Olá, bom dia a todos, satisfação, parabéns pelos resultados, parabéns pelo ano, Mário e time. A pergunta vem sobre NII, NIM, né, cliente que chamou atenção positiva esse trimestre. Não ficou óbvio, olhando de fora, em termos de mix de carteira, não ficou óbvio explicar. Então, queria entender se vocês podem nos dar um pouquinho mais de granularidade sobre essa linha e também olhando para 25, né, se de repente o NII cliente consegue expandir-se acima da carteira. Eu sei que o NII cliente tem vários componentes, né, tem o mix de carteira, tem volumagem e tem a parte de funding. Então, se a gente puder quebrar nessas 3 pernas dela, seria ideal. Muito obrigado. Ótimo. Pedro, eu vou realmente só aqui introduzir e vou pedir para o Gustavo detalhar. Obrigado pela pergunta, super boa. Eu vou conectar o tema do NIM clientes com o que a gente tem falado, tanto nesse TRI, mas os últimos, né? Quando a gente fala da gestão ativa do portfólio, quando a gente fala do direcionamento do crédito como um meio para chegar na relação transacional e frequente com o cliente, quando a gente fala de não crescer linearmente e sim escolher os produtos e segmentos, tudo isso conecta com o NIM cliente. E claro, também a agenda grande estratégica de investimentos. Investimentos não é só o on-balance que gera o NIM clientes, obviamente gera comissões, a distribuição, etc., que tem evoluído bem. A gente nunca captou tanto na Santander Asset Management, por exemplo, na PF, quanto no passado. Foi um ano super positivo e obviamente isso gera comissões recorrentes e obviamente eficiência e tudo mais. Então, quando a gente fala desse redirecionamento, dessa gestão fina do portfólio, Pedro, a gente, na prática, está priorizando os instrumentos, sempre com critério de crédito, óbvio, né? Eu não estou abrindo mão das políticas, do grupo de clientes com que eu quero operar, mas a gente está falando, no fundo, de focar em produtos onde eu consigo uma relação transacional que me traz comissões, que me traz floating. O floating, óbvio, entra nessa conta de NIM clientes, comissões está separado, mas também tem correlação com essa estratégia. E tem também um tema de disciplina de precificação, que o Gustavo tem dados até interessantes para comentar. Eu citei rápido, né? O custo de funding cresceu muitíssimo. Se a gente pegar a ponta, cresce o quê? 400, 500 basis points e na média mais de 200. E a gente conseguiu, ano contra ano, uma disciplina de spread super boa. Então, esse reshuffle de carteira, Pedro, somado a uma disciplina de precificação, escolha de produtos em que eu consigo colocar preço e também ter um cross-sell melhor, isso, no fundo, sintetiza a estratégia e boa parte da explicação dos números que você está vendo aqui. E eu peço para o Gustavo comentar melhor. Não, é exatamente isso, Pedro. Tudo bem? Primeiro, essa disciplina de precificação, né? Então, um pouco de dados, né? Quer dizer, as curvas que são as referências, né? Para a gente passar preço, elas, door to door, elas cresceram 500 basis points, na média 200 basis points. A gente produz no ano 520 bilhões de reais de crédito, então se a gente não tivesse muita disciplina de preço, a gente teria uma compressão no spread de crédito. E a gente fez o contrário, a gente teve uma ampliação do spread de crédito, que é justamente ter esse rigor e ver portfólio a portfólio e fazer a melhor organização dos portfólios para tirar o melhor benefício sobre a margem de crédito. Então isso a gente faz todos os dias, todas as semanas. A gente tem reuniões para ver o assunto, testar máximas, elasticidades, e todo o ferramental necessário para a gente chegar lá. E por vezes testar máximas até perdendo um pouquinho de share, porque faz sentido. Então a gente faz isso com um rigor enorme e com toda a granularidade possível. Para fechar um pouco tua pergunta, dos 60 basis points que a gente teve de delta no trimestre, você pode atribuir que 60% vem de passivos, ou seja, da parte de depósitos e tudo mais, e o restante vem dessa disciplina e rigor no spread de crédito. Então, acho que era mais ou menos aí onde você queria chegar, mas mais ou menos essa distribuição do trimestre. A gente vai continuar com disciplina. O que pode acontecer para frente é as curvas futuras, se elas são menores, a gente tem que ter a disciplina para manutenção do spread ou para ampliação. Então, a gente pode ter uma possibilidade,
mas a gente não vai mudar a nossa dinâmica. Então, essa dinâmica vem funcionando e esse diferencial, parte importante desse diferencial vem justamente de como a gente atribui e tira valor do crédito. Tá? Então, é importante que a gente está crescendo e está crescendo com uma ampliação do spread de crédito. Okay? E você perguntou, Pedro, para fechar, sobre se a gente, se o mercado pode esperar que a gente vai buscar crescer em clientes acima de carteira. Sem dúvida, sim. Isso conecta com, eu usei um termo no tri passado, talvez vocês lembrem, que é a desindexação do crescimento do banco, do crescimento do balanço. Crescer o balanço é importante, eu não quero demonizar aqui que então vamos crescer mais balanço, não temos capital, nada disso. A gente vai continuar crescendo, temos capital para crescer, a gente vai investir no crescimento onde tem que crescer, nos clientes, produtos, segmentos, etc. Mas o grande desafio que eu lancei, que foi lançado aqui ao longo do ano passado, e a gente começa a mostrar isso na prática, é como eu saco muito mais valor do capital que eu tenho, dos risk-weighted assets que eu tenho. O que não quer dizer do mesmo cliente, do mesmo produto. Eu posso reshuffle, e esse reshuffle a gente está fazendo, e vocês viram já no TRI. Então, a gente quer sim desindexar o crescimento e, portanto, fazer exatamente o que você perguntou. Crescer o resultado mais do que a gente precisa crescer o balanço e, com isso, aumentar a rentabilidade mais rápido do que seria se a gente estivesse fazendo tudo indexado the old way, vamos dizer. Então, sim, a gente quer fazer isso e vai buscar, com todos esses temas que Gustavo e eu falamos, a gente vai buscar fazer isso ao longo desse ano e dos próximos. Ficou bem claro. Obrigado e parabéns novamente. Obrigado. A gente tem agora uma pergunta do Daniel Vaz, do Banco Safra. Oi, Vaz, bom dia. Oi, Camila, bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Gustavo. Parabéns pelos resultados. Eu queria voltar no ponto que o Gustavo mencionou sobre o hedge, da nova produção a partir de setembro que vocês começaram a fazer. Acho que quando a gente olha aquela sensibilidade que vocês disponibilizam com os 3 cenários de choque, me parece muito o cenário 2, que você tem um 25% de aumento, né, na curva de juros, que impacta o teu funding principalmente. Quando a gente olha para aquele número, tem um impacto relevante ali na carteira de trading, carteira de banking. O quanto que você já espera, né, desse hedge para 2025 pode te ajudar o seu ALM no ano que vem, que todos os analistas têm um consenso aqui, a gente já vê um número bem negativo, ali por volta de 2 bi. Então, eu queria pegar um pouquinho desse cheiro de margem de mercado, já que a gente falou de clientes, para tentar entender o que vocês estão vislumbrando para 25. Obrigado. Nada. Bom, tudo bem? Obrigado. Essa é bem complexa, mas vamos lá. Primeiro é o seguinte, então, é o que eu disse, a gente está nessa progressão e fazendo o hedge. Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter menor exposição, mas ainda vai ter alguma exposição. Essa parte. Então, na parte de banking, você tem alguma exposição. Isso mantendo as condições que a gente tem de portfólio. Agora, a depender como a gente produz o portfólio, a gente vai ter mais ou menos exposição. Então, por exemplo, se a gente produzir, como a gente está produzindo menos, vou dar um exemplo prático porque aconteceu no quarto tri. Se a gente produz menos portfólio de consignado, eu tenho menos sensibilidade, simplesmente porque eu estou produzindo menos algo que é prefix contra a Selic. Então, a linha é seguir a redução da sensibilidade com o hedge, essa parte do banking book, e também ela vai depender um pouco de qual é a composição desse portfólio em 25, que depende do rigor que a gente, do que a gente já estabeleceu e como a gente vai fazer. A gente não vai crescer desordenadamente em todos os portfólios. Isso pode implicar mais ou menos sensibilidade, só que essa é difícil atribuir ex ante, né? E a outra parte, que é a parte do AFS, que vocês conhecem, que a gente tem um portfólio available for sale, que ele tem um carry mais alto do que o carry de 24, certo? Isso é dado porque a gente tem uma carteira, vocês conhecem o tamanho da carteira, essa carteira também implicou em efeitos de capital pela marcação a mercado, principalmente do quarto tri. Então, a lógica é justamente essa, a gente vai reduzir a sensibilidade, a gente também tem nossas posições de FS, então eu não posso antecipar, porque a gente pode até ter positivos, a depender como as curvas futuras se comportam, que podem mitigar esse efeito de sensibilidade. Então, o que é importante para vocês, na minha visão, aí vocês podem fazer diversas contas, vocês podem partir de uma conta sensibilidade de taxa de juros, e aí vocês têm que ver a progressão da Selic no tempo, vocês não podem fazer ponto contra ponto, porque vocês têm que ver a progressão, porque o NIM, na verdade,
ele trata mais eventos inesperados, né? Então vocês têm que pensar um pouco como fazer essa conta, mas o mais importante é que a gente vai seguir esse roteiro. Esse roteiro não muda por 25. A gente não vai mudar a nossa política porque 25 é diferente, porque essa política é uma política que permanece. Então, a tua pergunta é ótima, mas ela é bastante complexa nessa formatação, mas você tem que pensar isso. Você pode partir de uma sensibilidade, você tem que ver a média das médias da Selic, a trajetória da Selic, para ter um pouco disso, mas tem variáveis que ainda estão por acontecer. Então, ex ante é bastante difícil você fazer esse cálculo. É mais ou menos por aí. Não é tão simples, mas é um pouco como o nosso balanço se comporta. O balanço é grande, então ele tem uma progressão, tá bom? Então, dito de outra forma, a gente não espera nada parecido com o impacto de 21 para 22, que perdurou ainda em boa parte de 23. Claro que também o aumento esperado não é materialmente comparável, apesar de ser relevante com o que aconteceu quando começa a subir a Selic naquele ciclo anterior. Mas na prática, o fato de a gente estar fazendo a gestão de uma forma bastante evoluída vai também amenizar. E vocês vão ver esse efeito amortecedor ao longo do ano e de 26, ou parte de 26 pelo menos, mas algum impacto obviamente tem, nem que seja pelo carrego da nossa carteira álcool. Então, mas a gente está trabalhando, como disse o Gustavo, para também ter na renovação dos títulos, na troca dos títulos que a gente tem, potencialmente ter posições que são realizáveis, como disse o Gustavo, com a curva futura fechando. Janeiro teve um bom progresso nesse sentido, da gente poder ao longo do tempo ter também uma gestão da própria carteira, como todo banco faz, e poder ter também mitigadores aí. Mas a gestão é uma decisão tomada, a gente faz isso em meados do terceiro tri, começa a executar em setembro, e isso é uma decisão tomada que está sendo executada e ela independe da Selic subir então mais 100 pontos, subir mais 150 ou eventualmente ficar onde está, que é improvável, enfim. A decisão direcional está tomada e vai ser positiva para a gestão do banco e para a capacidade de vocês lerem o nosso resultado e conseguirem projetar ao longo do tempo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Super satisfatória a resposta a uma pergunta complexa. A gente tem agora uma pergunta do Eric Ito, do Bradesco BBI. Oi, Eric, bom dia. Bom dia, Camila, Mário, Gustavo, obrigado pela oportunidade e parabéns pelos resultados. Eu queria explorar um pouquinho sobre a 4966. Vocês já divulgaram, né, a expectativa de impacto em patrimônio líquido para o primeiro trimestre. Queria entender um pouquinho o que vocês estão compartilhando de, talvez, expectativas para impacto recorrente para 25, em termos de provisionamento, em termos de comissionamento para o originador, para os brokers, impacto em receita. Vocês podem compartilhar de impacto, de potencial impacto para 25 da 4966. Obrigado. Ótimo. Gustavo. Vamos. Vamos lá. Então, o impacto em capital acho que ficou claro, né? Em 25 qual vai ser. E depois a gente tem as evoluções do phase-in. E o phase-in, o phase-in depende também da dinâmica que a gente vai ter no nosso capital, performance e tudo mais. Mas é importante vocês saberem o impacto para 25. A gente vai ter, sim, um benefício do diferimento de algumas comissões de pagamentos, né? E a gente também vai sim, ter um incremento das provisões pelo fato da 4966 ser diferente da 2082. A 4966 tem pisos, a 4966 custa mais para produzir, então você tem mais provisão que não é comparável com a 2082. Então, eu imagino, não sei, a gente não pode passar números ex ante, mas essa combinação dos positivos dos positivos por diferimento e mais provisão pela nova regra, eu imagino que eles vão estar bastante equacionados, tá? É isso que a gente imagina. Agora a gente precisa rodar os meses, né? Então isso é uma dinâmica nova, mas a gente estima que vai ser neutro nesse sentido pelos ajustes de diferimento versus essa nova dinâmica da PDD, que é uma regra nova que tem o preço da PDD é diferente do preço da PDD antiga. Então, líquido a gente imagina que vai ser neutro. Para complementar, então a gente
tinha muita pergunta no terceiro TRI e nas conferências e conversas que a gente teve in between, né? O que acontece com CET1, o que acontece com a base de capital, o que acontece com o payout. Então, também antecipando que possivelmente vocês ainda vão perguntar, a gente está lá na casa dos 11, a gente tem conforto com essa ordem de grandeza. Não é que tem que ser 11 cravado para sempre, mas o 11 é uma ordem de grandeza que nos deixa bastante tranquilos. E é parte também do nosso alinhamento com o grupo, antecipando, a gente faz parte de um grupo que tem, que fecha um CET1 perto de 13, 12,9. Então, o nosso jeito de operar, o Grupo Santander agora, dando um zoom out, é de ter, obviamente, o capital adequado, com os buffers adequados nas unidades, mas os excessos on top of that, né, os excessos de capital a nível grupo, o que, no meu ponto de vista, faz todo sentido, porque tem acionistas lá que, obviamente, enxergam o portfólio como um todo, em euros, etc. Então, a gente chega num patamar que está super ok na nossa visão, o que nos permite, entrando na linha do payout e distribuição, continuar com uma agenda que a gente espera ser uma agenda crescente de valores, com uma dose de payout compatível com o que a gente teve ano passado, mas obviamente com o banco crescendo ao longo dos anos, a gente quer poder nominalmente seguir distribuindo mais. Então, o fato do diferimento ter acontecido é positivo para a indústria e também, claro, é positivo para a gente, porque permite a gente poder ter a progressão que a gente vem tendo em JCP, em dividendos, etc. Perfeito, super claro. Obrigado. Obrigado. A gente vai agora para o Gustavo Schroden, do Citibank. Oi, Gustavo. Bom dia, Cami, bom dia, Mário, Gustavo, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo resultado e pelo ano. O Mário acabou antecipando aqui a pergunta que eu ia fazer sobre o Common Equity One e um nível, né, que está mais baixo do que o histórico e me parece que é o que veio para ficar. Eu queria então só pegar um gancho nesse ponto, porque obviamente esse nível de Common Equity One mais baixo versus o histórico, né, que eu tô dizendo, né, não estou dizendo que seja inadequado, é só mais baixo versus o histórico. Com o nível de resultado que o banco vem apresentando, o banco já chegou aí com 17,5 de ROI. Você acha que dá, vamos dizer assim, um caminho grande já foi feito de sair daquele ROI de 9, 10, que veio daquele ciclo mais difícil? Você acha que com esse Common Equity One rodando aí próximo de 11 e com os resultados que o banco vem apresentando, com uma NIM expandindo, como foi colocado, com a eficiência também melhorando, dá para a gente começar a trabalhar com o ROI aí já mais próximo de 20, esse você acha que é um número razoável? Não estou pedindo aqui, obviamente, um guidance, mas dizer uma direção, né? Porque vamos dizer assim, se existir algum questionamento que o banco poderia sair daqueles 10 e voltar para um patamar de 17, 18, acho que já ficou para trás. Estou pensando agora para a gente já olhar aí uma ambição maior. E eu estou colocando a questão do capital porque, obviamente, isso impacta, né? Você rodar com o capital a 11%, isso te dá uma alavancagem maior e pode te proporcionar um retorno mais alto, né? Então, se puder explorar um pouquinho esse tema, eu agradeço. Obrigado. Claro, Gustavo. Obrigado pela pergunta. Aqui eu vou comentar sobre dois prismas. Só para pegar o gancho de onde eu terminei a última pergunta, quando eu falo do 11, que é um patamar que traz conforto, não estou querendo cravar que então vai ser 11, 11,0, enfim, for the time being. Na verdade, a gente não tem problema nenhum em trabalhar num patamar de 11, não quero dar aqui um guidance, mas para você entender como a gente pensa, 11 baixo, o ponto eu não preciso buscar um 11 alto, 12, para sentir que a gente está confortável em termos de capital. A mensagem principal é o 11-ish, com algumas dezenas de pontos aí, não tem nenhum desconforto na gestão e tampouco não tem nenhum desconforto no acionista Santander, que obviamente é relevante. Como é que isso se traduz na nossa visão sobre continuar subindo os degraus aqui na escada da rentabilidade? A gente continua buscando, eu falei isso já há alguns trimestres, e tanto aqui quanto em entrevistas e conferências, etc., a gente continua buscando o patamar de 20, não que o 20 seja o objetivo final, não pode ser, não deveria ter um objetivo final, a gente tem que seguir buscando subir a barra sempre, mas obviamente é um patamar que a gente
tem que buscar, é nossa obrigação, você tem que cobrar a gente corretamente de cadê o 20, você já está tocando ele agora. Eu não vejo o 20 como algo de curtíssimo prazo, Gustavo, sendo sincero, mas sem dúvida continua sendo o endgame do ponto de vista de números, o endgame desse ciclo atual que a gente está, que eu chamei de transformação da operação. A transformação da operação de verdade, ela só se materializa nessa fase, a gente vai continuar depois, claro, quando a gente estiver tocando esse patamar de 20. Então, sim, a gente continua buscando esse nível, sim, eu continuo acreditando nele e eu diria, a cada tri a gente consegue visualizar, eu não vou dizer tocar ainda, mas eu consigo visualizar quais são as alavancas próximas que faltam para a gente chegar lá. A gente tem que trabalhar mais na redução do custo de servir, a gente tem que, portanto, ser mais eficiente ainda. É bacana a gente ter reduzido 5 pontos e estar em 38, mas obviamente 38 não é o patamar que a gente precisa estar. A gente tem que buscar outros pontos, para não dizer outros 5 pontos, por que não, mas outros pontos de eficiência sem dúvida. Então a gente tem que continuar trabalhando na mandíbula. Esse ano é um ano que tem vários aspectos da própria macro que trazem desafios. Bom, a gente cresceu 14 o top line, a gente vai ter um top line que muito provavelmente não cresce os mesmos 14, mas a gente tem que buscar continuar trabalhando na mandíbula, e a mandíbula vai fazer a gente ser mais eficiente, obviamente, dada a alavancagem operacional que a gente tem no bom sentido, de receitas 3 vezes maiores do que gastos, 3 vezes maiores do que PDD, para simplificar, cada 1% vale 3 vezes mais. Então, trabalhar a mandíbula, super foco, e com isso a gente vai continuar galgando, não vai ser linear, como não podia ser, mas a gente vai continuar galgando direcionalmente a convergência para o 20. Claro que quanto mais perto você chega, a gente tem que buscar proporcionalmente mais, né? Cada 1% vai subindo a barra muito, nunca teve nada como, aspas, mato alto, mas a gente vai ter que buscar cada vez mais na disciplina de gestão como buscar cada ponto adicional, mas vamos fazer. Então, a gente vai ter muitas divulgações juntos aí, vocês podem seguir desafiando, cobrando, como vocês estão fazendo, mas é uma mistura de mandíbula com uma gestão de gastos, de disciplina de gestão de gastos, que a gente entra em 25 ainda maior, e obviamente uma disciplina também de saber construir um top line, mas um top line do qual que a gente não se arrependa depois, porque vai nos comer ali no middle line no custo de crédito. E é basicamente isso. Perfeito, Mário. Super claro e obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado, Gustavo. A gente tem também uma pergunta do Mário Pierre, do Bank of America. Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelo resultado, Mário e Gustavo. Cara, eu tinha 2 perguntas que são follow-ups. A primeira, o Gustavo mencionou aí agora, né, sobre eficiência. E aí, quando a gente olha, vocês estão crescendo despesa abaixo da inflação. Eu queria entender um pouco melhor quais são as iniciativas que vocês vão ter nos próximos anos que você, teoricamente, deveria conseguir crescer abaixo de inflação. Falo isso dado a necessidade dos bancos, né, de fazer investimentos em tecnologia, etc. Então, primeiro, você falou, né, Mário, que você vê espaço aí, deveria ter espaço para melhorar eficiência, vocês vão buscar. Então, queria entender um pouco melhor. Mário, falhou aqui, a gente não está te escutando. Ficou mudo, de repente. Opa! Aí. Voltou. Não sei, voltei. Então, entender um pouco melhor, né, de onde viria. E a minha segunda pergunta, Mário, eu queria focar um pouquinho mais nessa queda da sua carteira do atacado, tá? Porque, assim, se a gente excluir a variação cambial, a carteira caiu 11% ou 12%, é um número muito grande, né, considerado um cenário de juros de 12%, 13%. Queria entender um pouco melhor. Entendo que tem um pouco de alocação aí, que vocês estão alocando mais capital em linhas mais rentáveis, mas uma queda tão significativa me chama atenção. Queria entender de vocês se vocês estão vendo algum problema em algumas áreas da economia, alguns setores que vocês estão um pouco mais preocupados e, portanto, estão querendo diminuir um pouco a presença. Obrigado. Obrigado, Mário. Ótimas perguntas. Vou fazer na sequência que você perguntou, e o Gustavo aqui, claro, complementa. Você perguntou sobre a agenda de eficiência, sobre o prisma de gastos, então eu vou dedicar aqui 2 minutos comentando grandes temas que não são novos, mas sempre bom reforçar. Eu comentei logo antes que
a gente vai buscar, na pergunta do Gustavo, né, como é que a gente busca o 20, nunca uma resposta única, mas um pedaço importante é sim ganhar muito mais na redução do custo de servir. Então, a gente fez progresso, a gente vai, ao longo desse ano, comentar as métricas mais com vocês, mas aqui dentro de casa, nas várias sessões entre as divulgações, a gente fala bastante disso. A redução do custo de servir tem dois pedaços. Tem um pedaço que é o custo de servir unitário, em que a gente tem que cair muito rápido. Claro, principalmente nos segmentos em que a capacidade de renda é menor, que é o massificado, a elasticidade de renda é menor, então o único jeito da gente poder ter um segmento bastante rentável, que é a nossa ambição, a gente ainda não tem no massivo o segmento com a rentabilidade que a gente precisa, como eu tenho falado também aqui abertamente, o único jeito de fazer é reduzir bastante o custo de servir por cliente. Mas tem uma agenda de gestão do custo nominal. A gestão do custo nominal tem alguns desafios ou detratores que são, bom, a gente vive num país que tem inflação, a gente tem, o câmbio melhorou ainda bem, mas um câmbio médio que possivelmente vai ser acima do câmbio médio do ano passado. E a gente tem, claro, naturalmente, como toda grande empresa tem, gastos em dólares, gastos em euros. E a gente está expandindo a operação em várias frentes. Então, eu estou aumentando a força de vendas de empresas pequenas, o que a gente chama de empresas 1. Eu sigo completando o meu escritório de investimentos, que é o AAA. Então, concatenar esses vetores que são de mais gasto, e você falou tecnologia, sem dúvida, a gente quer continuar investindo cada vez mais em tecnologia. Eu fechei a apresentação falando que tecnologia é o que abarca tudo isso e é o que narra, no fundo, cada número que a gente falou aqui ao longo dessa manhã. Então, como é que a gente faz essa gestão? Com uma disciplina super grande de aonde a gente tem que reduzir. Aonde a gente faz o que a gente chama, Mário, a gente faz o funding, né, o self-funding do nosso crescimento. A gente tem feito isso, eu vou te dar alguns exemplos para você poder tangibilizar. O mais óbvio e que todos têm feito, a redução da rede física. O Santander tem feito, vocês olham os números, são públicos, tem feito e tem feito de forma material, muito mais material do que jamais. Esses últimos 3 anos a gente reduz talvez perto de 30% a nossa rede e se a gente esticar isso para mais um ano, esse ano de 25, a gente vai ter reduzido entre 40% e 50% a nossa rede física num horizonte temporal relativamente curto. Tem um número mágico, tem o go-to? Não tem, mas a gente vai ter em algum momento, não muito longe, 1000 lojas, como eu gosto de chamar, né? Ou aquelas agências tradicionais que tem o brick and mortar, né? A gente vai chegar lá e possivelmente a gente vai continuar se desafiando para chegar no número ideal, não pelo número em si, a gente quer ter a rede, a malha de atendimento multicanal dos nossos clientes, em que a gente acredita que a loja tem um papel fundamental, mas menos lojas, porque o cliente demanda menos, a gente melhorou as jornadas, e isso tudo vai gerando um custo de servir menor. Menos lojas, obviamente, também jornadas melhores demandam muito menos ligações, esse é um segundo bloco. A gente vai buscar eficiência cada vez mais no que a gente chama do nosso canal remoto, né? Um dos grandes canais de venda que a gente tem de atendimento é o nosso canal remoto, que a gente rebatizou agora recentemente para Pulse, né? Ou Pulse, que é a nossa empresa de canal remoto, tem 10 mil pessoas ali. Eu não estou dizendo que a gente vai reduzir 10 mil para 5 mil em 3 meses, mas a gente atendendo melhor os clientes via jornada digital, e por isso a mensagem do Digital First é tão importante, a gente vai ter a necessidade de ter menos lojas, mas sem dúvida várias, e uma necessidade de ter, e a possibilidade de ter um canal remoto também muito mais eficiente. Uma terceira fonte de eficiência, Mário, para também não alongar muito, é a própria jornada de simplificação. Quando eu reduzo quase 50% a quantidade total de produtos que eu tenho no estoque em 3 anos, é muito expressivo. Eu falei na última vez que a gente tinha mais de 300 cartões e a gente vai terminar com 10, 12 cartões na oferta. Isso que a gente tem cartão PJ, a gente tem alguns co-branded. Então, a simplificação de cartões simboliza a simplificação da nossa oferta para o cliente. É bom para todo mundo, o cliente entende melhor o que a gente está vendendo, a gente sintetiza a oferta mais impecável em poucos produtos, muito mais do que em centenas. Obviamente, a esteira de processamento fica mais barata, mais leve e fica muito mais simples atender no pós-venda esses clientes. Então, aqui tem alguns blocos, são mais do que isso, mas sem dúvida a gente quer ter mais investimento em tecnologia, mais investimento em cloud, mais investimento em novos sistemas. Eu citei o OneApp, isso aqui tem um investimento enorme por trás, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber de onde a gente tira o funding para isso, para que a equação do custo nominal evolua o mínimo possível.
E o desafio conceitual é como eu não preciso evoluir os 25 bi arredondando que a gente tem de gastos e mesmo assim ter um banco que cresce, que obviamente é uma condição de contorno que a gente não vai abrir mão de forma nenhuma. Grandes empresas. Não, sim, grandes empresas, segundo, pulando de gestão aqui, gestão one-on-one para gestão de portfólio. Grandes empresas, a mensagem eu vou fazer um pouco mais sintética aqui. Existe uma preocupação? Não. Claro que a gente vai monitorar empresas como um todo na evolução da Selic. Em grandes empresas, 100% dos casos, acho que eu não estou exagerando, 100% ou quase 100%, se financiam pós-fixado. Então, cada 1% a mais, ou 0,10 que seja, aumenta o custo marginal de captação das empresas. Então, a gente monitora isso de perto, do mesmo jeito que a gente monitorava, mas com um viés de um olhar marginal de quem está mais alavancado, tem algo a ser feito, tem algo antecipado. Eu citei aqui quando tem sindicatos, a gente tem buscado antecipar esses sindicatos para ter conversas organizadas com as empresas. O mercado de capitais, de novo, continua sendo uma grande fonte, mas óbvio que a empresa que está ultra alavancada vai ter mais dificuldade de lançar uma debênture nova ou um CRA, um CRI no mercado. Mas essa redução ex-variação cambial não tem a ver com uma preocupação marginal pelo aumento do custo da Selic, pela macro mais difícil, inflação, etc. É realmente rigor de aonde eu vou colocar minhas fichas de capital. Eu uso um termo aqui dentro, eu vou dividir com vocês, que a gente tem fichas finitas em capital, em gastos, em CAPEX, né, investimento em tecnologia, pessoas, por que não, e essas fichas a gente tem que saber alocar de forma super técnica e disciplinada. Então, o atacado é um baita business, sem dúvida, eu vim de lá, adoro o negócio, mas dada a pujança do mercado de capitais de renda fixa, o que é ótimo e comentei, a gente se beneficia disso tendo o business de DCM super forte, dada essa força do mercado de capitais, principalmente doméstico, a gente tem uma concorrência, de certa forma, com escalas diferentes. Então, a gente se desafia a cada transação grande, seja as que vão para o mercado, que eu posso encarteirar, seja os bilaterais, se segurar aquele crédito per se vale a pena, tanto pela rentabilidade do crédito, quanto pelo cross-sell que eu trago daquele crédito. E se a resposta é, na verdade, eu prefiro ganhar o FII da distribuição, eu vou fazer isso sem problema nenhum. Mas a carteira cai. Ok, eu olho o relacionamento como um todo, eu olho o ROI dos relacionamentos e, obviamente, o ROI do negócio como um todo. O nosso atacado tem um ROI super bom e eu não vou comprometer esse ROI porque eu quero, respeitosamente, mostrar a vocês que eu estou crescendo a carteira do atacado por crescer. Eu preferi o ano passado crescer 20% do portfólio da financeira com uma produção marginal, com ROI super bom e que está ajudando essa senda que o Schroden perguntou de como a gente está recuperando. Então, essa disciplina de dotar essas fichas finitas, como a gente chama aqui, sem restrição nem de capital e nem de apetite macro, mas sim de onde eu aloco e onde fizer sentido alocar no atacado, a gente vai fazer e, em vários casos, a gente está crescendo bastante a exposição e tudo certo. Mário, muito obrigado. Bem claras as respostas. Obrigado, Mário. Prazer. A gente vai agora com o Thiago Batista, do UBS. Bom dia, Thiago. Bom dia, Camila. Bom dia, Mário, Gustavo, Débora. Parabéns pelo resultado aí. Acho que é um resultado bem consistente. Eu tenho uma pergunta sobre o produto de crédito consignado privado, essa nova versão, esse novo modelo que está se discutindo. Como vocês estão vendo o potencial desse mercado? Eu sei que precisa de regulação ainda, não temos ainda as regras, os detalhes das regras. E quais são os potenciais issues que vocês veem desse modelo? Se me permitem, eu sei que era uma pergunta só, mas eu vou fazer um follow-up sobre a pergunta de margem que foi feita no começo do call. O Gustavo comentou que mais ou menos 60% da expansão da NIM de clientes foi pelo spread de funding. Aqui, a minha dúvida é, no funding em si, na captação de vocês, foi quase flat tri contra tri. Acho que a captação total acho que subiu 0,2, 0,3 tri contra tri. E a carteira cresceu 3% no trimestre, o próximo de 3%. Então, eu queria tentar entender se essa alavancagem, esse aumento de loan to deposit, nesse caso é loan to captação total, que saiu de 93 para 96, se isso foi uma coisa, um trimestre específico, se isso é uma tendência e se isso que explica boa parte dos 60% da expansão da margem que você comentou, Gustavo. E desculpa fazer follow-up. Quer começar com o follow-up da margem? Acho que vale a pena falar um pouquinho mais. Tá. Vamos lá. A margem, o crescimento são dois blocos de crescimento na margem de passivos. Um, efetivamente, a Selic é mais alta, parte número 1. 2, a composição dos passivos ela é diferente. Então, se a gente tem uma composição com mais depósitos à vista
ou menos depósitos à vista, mais varejo ou mais atacado, esse delta aparece. Tá? Então, como a gente vem falando bastante de nossa estratégia está baseada em pessoa física, pessoa jurídica e transacionalidade que vem os depósitos transacionais. Então, essa combinação faz que você tenha esse delta somado à Selic. Isso no quarto TRI. E a dinâmica, o nosso objetivo é justamente seguir nessa dinâmica. Né? Então, a nossa dinâmica é continuar expandindo a pessoa física, expandir rapidamente a transacionalidade, a ponto que a gente tenha cada vez mais deltas com relação ao overall custo de funding e representatividade disso na margem de clientes. Então, se o Brasil tiver liquidez, se os indivíduos tiverem liquidez e a gente conseguir a transacionalidade, essa trajetória persiste. Então, é um pouco por aí que a gente está trabalhando. A gente tem menos preocupação em volumetria crescente, a gente tem mais preocupação em qualidade da volumetria. Como você viu, a gente também aumentou as letras financeiras no trimestre. Por quê? Porque a gente, comparativamente, tem menos letras financeiras, existia demanda de mercado, as margens de crédito para essas emissões foram bastante boas para a gente por conta da demanda. É um instrumento que não tem FGC, não tem compulsório e na composição de todo o passivo ele faz sentido. E é isso que a gente está mirando. A gente pode crescer, pode estar um pouco flat, mas o overall tem que ser positivo sob a ótica de margem. E assim a gente vai fazer todos os trimestres, baseado em transacionalidade e relação pessoa física, pessoa jurídica. Eu vou falar rápido do tema do consignado privado, para dar tempo da gente fazer também a pergunta com o Yuri aqui. Em resumo, super potencial. Para dar alguns grandes números para vocês, o consignado privado do mercado como um todo é um negócio de 40 bi, de 675 bi, que give or take é o tamanho do consignado do mercado. Então estamos falando de 6%, números redondos. É bem pouco, né? O INSS, o público, tem fatias muito maiores relativas aqui. Do 40 bi, a gente tem 30%. Então nós temos, junto com um outro player, basicamente 2/3 do mercado quase, dada a nossa presença super grande em folha, que continua sendo um grande pedaço da franquia, e será. Mas são 12 bi, então mesmo da nossa carteira de 71 bi aproximadamente consignado, é um pedaço pequeno, é um pedaço super rentável, a gente gosta muito desse pedaço consignado, é o que a gente tem entretendo mais, vem entretendo mais, dados os temas de teto e etc. Mas tem um potencial gigantesco. Então minha visão é, esse novo e-consignado, como o governo está chamando, o e-consig, tem um potencial de destravar volumetria e valor enorme. Sim, é mais concessão, mas no fundo é uma concessão melhor, é uma concessão com melhor garantia. Quando você desvincula o consignado da folha e sim vincula o e-social, que é o conceito, na prática você cruza o elemento do empregador. O elemento empregador continua sendo relevante, mas aquela perda de crédito que aumenta muito quando o cliente sai de um emprego e vai para outro, a gente tem PDDs baixas durante a vida daquele ciclo de emprego, a PDD sobe para a gente, para todo o mercado, quando o cliente sai. Então, na prática, o custo de crédito tende a cair. Claro que a competitividade vai aumentar muito, mas vai aumentar sobre uma pizza que vai ser muito maior. A gente, numa reunião, enfim, com o governo na semana passada, que foi bastante noticiada, a gente falava que, eu até disse que eu imaginava 4, 5 vezes o tamanho atual, não era uma estimativa exagerada. Vai acontecer em dezembro? Não vai acontecer em dezembro, mas acontece ao longo dos próximos anos, talvez até poucos anos. Claro que tem implementação, você perguntou de desafios, Thiago, obviamente tem um montão de desafios de sistemas, de conexão, existe uma centralização aqui nos sistemas do governo, dado que é ali que está a informação do social, mas direcionalmente faz sentido. Nós, o Santander, abraçamos, eu diria que a Febraban, se eu puder falar aqui, como um todo abraça. É uma evolução bem marcante do mercado, não é um produto marginal, na minha visão é um produto do qual a gente vai falar bastante ao longo dos próximos anos e, portanto, é super positivo o governo estar abraçando e está chamando os bancos privados e públicos para construir junto, que é o que aconteceu na semana passada. Então, somos bem otimistas aqui com o e-consignado. Bem claro, muito obrigado. Obrigado. A gente vai agora para a última pergunta do Yuri Fernandes, do JP Morgan. Oi, Yuri, bom dia.
dia, Camila. Bom dia, Mário, Gustavo. Obrigado e parabéns, pessoal, não só pelos resultados, mas pela entrega em métricas, essa centralidade de cliente. Eu acho que tem muito discurso, mas a gente tem visto as métricas de vocês. A maioria das minhas perguntas já foram perguntadas, mas queria explorar um pouquinho a qualidade de carteira com vocês. A gente tem visto mais preocupação, né? Inflação de alimentos, assim, o pessoal tem ficado um pouco preocupado o que poderia acontecer com a inadimplência ao longo de 2025. Né? Óbvio que tem um lag, óbvio que essas coisas não são imediatas, mas eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês. E algo que chamou minha atenção foi o 15,90 de vocês em PF. Geralmente no quarto TRI a gente costuma ver uma sazonalidade positiva, né? O 15,90 ele costuma melhorar, e esse ano ele deu uma subidinha, coisa bem marginal, acho que subiu 10 bips apenas, assim, mas eu queria também entender, né, se leve piora no 15,90 é indício de alguma coisa ou é algo que a gente deveria ignorar. Obrigado. Yuri, obrigado. Eu vou começar bem breve, vou passar para o Gustavo. Aqui, obrigado por participar. Last but not least, né? Sempre com boas perguntas. Então, eu comentei algumas perguntas atrás, existe sempre esse debate, eu sou imune, eu não sou imune. Eu acho que é impossível dizer que qualquer banco que opera com capital e, portanto, com crédito é imune. Bom, até aqueles que não operam com crédito não são imunes a macro, porque o funding, né, as comissões, enfim. Então, obviamente, existem pontos de sensibilidade no balanço inteiro associados a macro, e que bom que a gente sabe, reconhece, e a gente está gerindo isso no dia a dia. É BAU, claro, é parte de gerir um banco, mas o fato da macro na margem ser mais difícil, mais desafiadora do que menos, faz com que a gente tome mais medidas também do que menos. Então, na prática, dizer que a gente vai conceder exatamente igual ao que a gente ia conceder 6 meses atrás, também seria uma extrapolação e uma simplificação. Não vai ser igual. Mas a gente já vinha preparando o banco, e falamos abertamente disso no terceiro TRI, eu falava, a gente deve crescer alguns pontos percentuais a menos do que se previa como indústria. Vocês lembram que eu falei isso até no Q&A, e ficou depois lá nos quotes de vocês. Bom, depois todos os outros acabaram revisando e estão sugerindo que vão crescer menos. Ainda tem uma sugestão de crescimento de carteira como um todo, de high single digits talvez, que eu acho que vai acabar sendo revisado ao longo do ano, e a gente não está nessa linha, mas de novo, a gente vai buscar trazer resultados sem precisar crescer tanto o balanço. Mas a concessão marginal não pode ser igual com o macro que não é o mesmo. Se estivesse melhorando, a gente poderia dizer a concessão vai ser mais construtiva, com o macro que está mais difícil, vai ser menos construtiva, que não quer dizer que a gente não vai seguir crescendo. Então, Gustavo, talvez valha comentar de onde estão os pontos de foco na PF, que tem menos a ver com a taxa em si, né? Porque as operações são mas tem a ver com a inflação de alimentos, inflação da renda disponível, que é um ponto super relevante, e na PJ um híbrido dos dois. Yuri, só reforçando, né, o que eu já comentei, a gente está bastante confortável com a performance dos nossos portfólios, e a gente vem ajustando os portfólios semanalmente quando é necessário. Então, sob a lógica do 15,90, a gente fez ajustes em setembro, a gente fez ajustes nos últimos meses do trimestre, já vendo em alguns clusters, aí eu estou falando de pessoa física, uma performance que para a gente não era performance adequada. Então, todos os ajustes a gente já fez. Olhando para frente, que é o que não está no 15,90, se a gente começar a ver algum descolamento, que pode acontecer, porque está muito cedo ainda, né? A inflação não chegou 100% na ponta ainda, a gente vai seguir a mesma rotina que a gente seguiu nos últimos anos e principalmente nos últimos 4 meses do ano passado. Tá? Então, não teria preocupação com o 15,90, porque ele pode ser reflexo de ajustes que a gente já fez. E agora vamos ver como a população performa, né? Então, não muda nada a dinâmica, e por isso que eu confirmo e reafirmo que a gente tem tranquilidade com o portfólio que a gente tem de pessoa física, assim como financeira, que pode ser mais suscetível, né, a um cenário diferente em 25. Então, os ajustes foram feitos, fizemos ajustes nos últimos 4 meses. Se for necessário, a gente vai fazer ajustes de novo, e sempre com a mesma disciplina. Então, essa variação do 15,90 eu não me preocuparia. Tá? Agora precisamos ver performance em 25. Né? E no fundo mesmo vale para as PJs. Né? As PJs têm uma sensibilidade diferente, e, claro, a inflação conta, mas aí você tem mais o efeito da taxa de juros. A gente vai também ali
onde a gente precisa fazer ajustes. O ano passado a gente fez vários ao longo, é que de novo isso é BAL, e onde a gente sentir que precisa, a revisão semanal que o Gustavo cita vale também para a PJ, a gente vai fazer, e onde a gente precisar a gente vai cortar. Em que pese eu ter dito de novo hoje que a gente quer direcionalmente dobrar nosso negócio da PJ, mas não pode ser uma decisão que eu linearmente executo todos os dias, sem olhar o que está acontecendo na macro, os subsetores, o Gustavo citou o agro, enfim. Então, a gente vai ter um ano do agro melhor, mas ainda não vai ser tão bom quanto foi até 23. E a gente sabe disso, está trabalhando ex ante. Vocês veem que a nossa carteira agro ano passado mais para andar de lado depois de ter quase dobrado de 21 para 23. Então esse tipo de readequação de portfólio a gente vai fazendo nas margens, vai dividindo com vocês e podemos depois nos Q&As falar mais. Então, igual ao que era 6 meses atrás? Não. A gente acredita que tem um portfólio equilibrado o suficiente para sentir bem menos qualquer deterioro da macro? Sim, acreditamos, e qualquer ajuste na concessão marginal, que também é a decisão que a gente toma todo dia, que a gente vai fazer como fez desde setembro, pelo menos, até dezembro do ano passado, já vários cortes marginais, e se necessário a gente vai seguir fazendo, com essa visão de otimizar o que a gente tem no portfólio, que é bastante coisa, quase 700 bi de carteira ampliada, dá para tirar muito valor disso, a gente vai seguir com essa disciplina de tirar valor dessa carteira existente e seguir na margem crescendo, sem dúvida. Obrigado. Claro, Mário, Gustavo, muito obrigado. Obrigado de novo. Obrigado. Bom, com isso a gente conclui aqui a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de agradecer a todos por terem estado com a gente essa manhã. E logo depois dessa videoconferência, eu e toda a equipe de relações com investidores do Santander estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha permanecido. Muito obrigada, tenham um ótimo dia e até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado.